Pegue o Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 12. Eu disse Mateus 11, 12. O texto diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que o usam de violência se apoderam dele. Diga comigo, bom dia, Espírito Santo. O Senhor colocou uma frase no meu coração enquanto acontecia aqui a ministração do louvor, e uma frase forte. E eu preciso compartilhar com você essa frase. Meu povo conhece o caminho da igreja, mas não conhece o caminho do meu reino. E o Senhor começou a me dizer ali, muitos até conseguem vir para a igreja, mas poucos conseguem acessar meu reino. Domingo pela manhã, esse ambiente de adoração gostoso. Aí eu pego o microfone e começo a falar mansamente, e talvez até o sono vá pegar você aí, que é absolutamente comum. Mas não deveria. O Senhor Jesus está trazendo uma afirmação poderosíssima e que só vai causar mudança em nós se em nós houver uma insatisfação. Eu conheço o caminho da igreja, mas não conheço o caminho do reino. Se você continuar lendo esse texto, os versículos seguintes, você vai ver que o Senhor Jesus vai dizer que João Batista tinha uma vida diferente, comportamento diferente, pensamento diferente das demais pessoas. Ele não comia qualquer alimento e ele não fazia uso de bebida alcoólica. Não fazia. Nazireu. Completamente separado. A chave de acesso ao reino dos céus é separação. A chave de acesso ao reino é cruz. É se separar completamente para Deus e em favor das coisas do reino de Deus. Eu preciso ter cuidado com as palavras, porque a verdade que vem de Deus e tudo que se prega no altar vem de Deus, mas você é filho de Deus, você é filho de alguém, você talvez já seja pai ou mãe de alguém, e você sabe que tem momentos que você tem que falar a verdade para o teu filho. Sabe que teve momentos que teu pai e tua mãe tiveram que falar verdades para você, ainda que te chatearam, te magoaram. O caminho para o reino de Deus tem que começar dentro da tua casa. Tem que começar na mesa. Tem que começar no quarto de oração. O reino de Deus está acessível. De Jesus para cá, o reino de Deus está acessível para qualquer um que queira carregar a cruz, que queira se negar ou negar a si mesmo. Eu sei que você
está me compreendendo, sei que você está me entendendo. A represa ainda está sobre nós. E essas águas vão descer sobre a sua vida. É importante saber o caminho da igreja, é importante vir para a igreja. O Espírito insiste nessa frase. Mas é importante se tornar igreja. Eu me torno igreja quando eu acesso o reino dos céus. Você sabia que você, e isso é muito bom, você acessa seus pastores, e eles são uma bênção. Mas tem que haver um anseio no seu interior de acessar o reino dos céus. Tudo muda, tudo se transforma. Existem determinados pensamentos, concepções, que somente são alterados quando eu sofro o impacto do acesso ao reino dos céus. Como que eu posso acessar o reino dos céus? Não existe uma forma ou uma fórmula. 2 mais 2 é igual a 4. Mas aquele que não mata a tua carne, aquele que não se santifica, ele vai permanecer acessando a igreja e não vai acessar o reino dos céus. Como eu faço para ter um nível maior de autoridade? Conhecimento você tem. Você tem palavra. E a própria palavra que você diz, ela te avisa, a letra te mata. O que te vivifica é o Espírito. Igreja, não tem como, você pode, não faço ideia de como você percebe isso, todos nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. Todos os dias existem forças trabalhando de forma que, se você consegue vir à igreja, você é impedido de acessar as coisas que o reino dos céus derrama sobre a igreja. Todos os dias, entidades que você nem faz ideia que estão próximas a você, flertam com você, tentam te manipular, tentam manipular teus pensamentos, aonde você vai, até onde você pode ir. E a Bíblia nos revela isso. Olha que com um braço forte o Senhor libertou os hebreus da escravidão egípcia. E o início daquela grande libertação tem diálogos entre o libertador, que é Moisés, e Faraó. Moisés dizendo: liberta meu povo e deixa meu povo ir adorar a Deus no deserto. E Faraó dizia: olha, você até pode ir, mas deixa comigo aqui tuas esposas e filhos. Sabe, o que ele está dizendo é: você só pode ir até onde eu posso te ver. Eu só permito que você vá até onde eu ainda tenho acesso a você. Deixa, pode ir cultuar o teu Deus no deserto, mas deixa aqui teus animais, deixa aqui teu alimento, teu dinheiro. Porque você só pode ir até onde eu permito. O contrário disso é o reino dos céus. O reino dos céus é liberdade. Jesus disse: eu sou a porta. A porta da onde? A porta do reino dos céus. A porta é Cristo.
E ele disse: aquele que passar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. O reino dos céus é liberdade. Aleluia. É liberdade espiritual. Eu e você precisamos ter liberdade para, quando chegar no culto, ser livre para expressar a gratidão, para expressar o nível de revelação que eu acessei do reino dos céus e entregar tudo de mim num culto. Essa batalha não é fácil. Houve um tempo em nossas vidas, eu, minha gatinha, um tempo muito difícil, mas de tempos em tempos nós vivemos momentos difíceis. Esses momentos difíceis nos catapultam para outros tempos melhores. Mas logo no início da nossa conversão, eu, filho de feiticeiro, neto de feiticeiro, sobrinho de bruxo, sendo preparado para ser um dos maiores bruxos da zona leste de Belo Horizonte, desde berço sendo preparado para isso. Nos casamos, nos separamos, depois de 6 meses separados, o Senhor entrou no nosso caminho. Foi quando conhecemos esse casal abençoado. Mas logo em seguida, o Senhor nos levou para um tempo de escassez muito pesada, muito profunda, de não ter alimento. Eu e ela passamos, e não foram alguns dias apenas, quase um mês, em que o que a gente tinha para comer em casa era farinha com água. Mas sabe o que a gente, para o nosso comportamento, nós ficamos 365 dias. Nós orávamos de 8 ou 9 da noite até 4 ou 5 da manhã, ininterruptamente, todos os dias. Acoplamos, adicionamos a isto períodos de 21 dias de jejum, de pão e água, mais 2 ou 3 períodos durante esses 365 dias de jejum de 7 dias, absoluto, só água e soro. Deus estava limpando as nossas vidas de dentro para fora, colocando um lixo espiritual e emocional para fora. E nós não sabíamos absolutamente nada sobre igreja. Nós não sabíamos absolutamente nada sobre Bíblia. Era início de conversão. Nós acessamos o reino dos céus. Eu vou usar a expressão, pela porta dos fundos. Não posso dizer que é uma ordem. Para você conhecer Deus, você tem que ler a Bíblia toda. Para você conhecer Deus, você tem que jejuar e orar primeiro. Não posso estabelecer isso como ordem. Mas nós não conhecemos a Bíblia toda primeiro. Nós conhecemos o reino dos céus. Visitações absurdas nessas madrugadas de oração. Coisas que eu só posso relatar em livro. Visitações, visões, manifestações que a igreja de hoje não está preparada para ouvir. Fique calmo, a gente vai chegar em algum lugar nessa manhã.
Se eu conseguir fazer alguns de vocês aqui voltar a orar pelo menos 1 hora por dia, jejuar pelo menos 3 vezes por semana, minha missão está cumprida. Porque quando o Senhor gritou no meu ouvido, meu povo conhece o caminho da igreja, mas não acessa meu reino, ele me disse o que estava faltando. Tem muito intelecto no lugar de espiritualidade. Intelecto vem de um principado, de um trono que é chamado de aristocracia, aristocrata. E eu não vou falar o nome desse trono, desse principado, que está sendo gravado. E eu posso ser perseguido por causa disso. Mas eu já sou perseguido de qualquer maneira. Tronos que bloqueiam, porque eu conheço, porque eu sei. Crentes que entram na igreja e ficam medindo a palavra do pastor, ficam medindo quem está cantando, quem está tocando, disfarçados de espirituais, quando na verdade não passam de sepulturas pintadas de branco para o lado de fora, carne podre estragando por dentro. Ressuscita. Ressuscita. Eu estou falando isso com temor e tremor no espírito. Ressuscita a terra que está morta. É preciso voltar a clamar. É preciso voltar. E olha, você vai ter que fazer isso na carne. Como assim, bispo? Na carne. Como assim, bispo? É fingir que está sentindo Deus. Porque quando a gente começou a orar de 8 da noite até as 5 da manhã, a gente não via nada. A gente não sentia nada e não entendia o que a gente estava fazendo. O meu costume era virar madrugadas, tocando atabaques e invocando orixás. Aprendendo a fazer obras para matar a vida de uma pessoa apenas com um fio de cabelo dela. Você foi chamado para acessar o reino dos céus. Um reino de um Deus que é soberano, supremo, maravilhoso, poderoso, grandioso. Quando nós ministramos ao Senhor, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A sua alma canta a Deus? Porque o dia que a sua alma cantar Deus, é porque o teu espírito acessou o reino dos céus. A alma do crente não está permitindo que o crente acesse o reino dos céus. Há um conflito entre casais, há um conflito entre pessoas e o reino dos céus. Nos casamentos, às vezes a mulher acessa e o homem fica preso. Quando o homem consegue acessar, a mulher é aprisionada. Sabe por que isso acontece, pastores?
não oram juntos, não jejuam juntos. Tem sempre um mais fraco que o outro mais forte que o um. Ah, mas eu tenho vergonha de orar com meu marido. Minha esposa tinha vergonha de orar perto de mim. Deus fez a gente ficar madrugadas orando um do lado do outro. Quando começamos, minha esposa orava com a cara virada para a parede, para eu não ver o que ela estava tentando falar. Se sentia tímida. Bloqueios causados pela vida. Mas nós permanecemos 365 madrugadas ali. Coisas terríveis, assombrosas, de tão maravilhosas aconteceram conosco. E acontecem até hoje. Porque nós passamos pela porta, lembra? Nós entramos e saímos, encontramos pastagem. Sabe por que a maior parte de nós cristãos estão fracos? Não tem vida de oração. Não tem vida de abnegação. Canta que carrega a cruz, mas a cruz está encostada na parede. Vem para um culto, dorme. Vem para um culto, fica de braço cruzado. Esse olho branco parado, feito zumbi. Só vai despertar com sacrifício, porque o reino dos céus é só com violência. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Me autoflagelo para não perder a grandeza da revelação de Cristo. Cristo não morreu por uma igreja. Ele morreu e ressuscitou para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. O reino dos céus está dentro da tua casa? Está na hora de trocar os palavrões dentro da tua casa pelos gritos de glória a Deus, de aleluia. Está na hora de trocar a estupidez das grotescas palavras que são liberadas dentro da tua casa. Por aleluia, por glória a Deus, por shalom. Haja paz na tua casa. Mas para a paz reinar na tua casa, tu tem que fazer guerra. Nossa luta, lemos o texto ontem. Tem uma luta, irmão. E essa luta não é contra seres humanos. Precisamos acordar. Você, a partir de hoje, vai vir para a igreja. Não é porque você conhece o caminho da igreja. E eu espero que você esteja entendendo o peso dessa frase. Mas você vai vir para a igreja porque você aprendeu o caminho do reino. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Mas e quem nunca pisou lá? Até quando vai ficar vivendo esse efeito zumbi? Efeito manada? Está todo mundo indo lá, eu vou lá. Quando você acessa o reino dos céus, você é decidido, aonde o Senhor te planta, a tua raiz aprofunda. Ninguém te arranca do lugar que Deus te plantou. Porque você acessou o reino dos céus e não o reino dos homens. Na carta de Éfeso, no capítulo 3, verso 10, tem uma bomba aí.
Teu vizinho sabe que você é crente? Tua rua sabe que você é crente? Mas sabe por quê? Sabe por que viu o crente brigando com o marido, brigando com a esposa? Sabe por que viu o crente comprando latinha de cerveja no supermercado? É assim que eles conhecem você? Quando é que os teus vizinhos vão saber que você é crente porque você curou um enfermo, porque você expulsou um demônio, porque você orou na casa dele e o ambiente da casa dele mudou? Quando é que isso vai acontecer? Efésios 3:10 diz a intenção dessa graça, oh maravilhosa graça. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: ô igreja difícil, você não tem noção de como essa igreja era difícil. Os melhores crentes frequentavam essa igreja, inclusive Maria, mãe de Jesus. Mas sabe qual era o problema? Era o principado de Éfeso. Era o trono de Éfeso. Diana, rainha dos céus, Afrodite e tantos outros reinavam ao redor da igreja de Éfeso. Templos faraônicos, templo de Zeus, era tudo perto da igreja de Éfeso. Diga comigo, sufoco espiritual. Os crentes andavam assim, ó. Ai, que peso. Ai, que luta. Aí vem Paulo e diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Conhecida de quem? Dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Teu vizinho escuta palavrão ou aleluia lá do teu lado? Que tipo de música que o teu vizinho escuta que vem da tua casa? É por isso que você só sabe o caminho da igreja. Você não sabe o caminho do reino dos céus. Eu não vim preparado para pregar isso, não. Tem mais de 1000 esboços de pregação aqui nesse negócio. Mas eu cometo a loucura de ouvir o que o Espírito está dizendo. Pode ser que essa palavra não seja para todos que estejam aqui, mas para alguém é. E o primeiro a tomar posse dela sou eu, porque eu não sou perfeito. Coitado do pregador que pensa que o que ele está pregando é para os outros. Quando a gente prega o que é só para os outros, não foi Deus que deu, é a minha carne que está pregando. Isso aqui é para mim. Porque eu posso perder o caminho do reino dos céus. O verso 11, ele diz: conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito eterno de Deus realizado em Cristo, nosso Senhor, é que através de nós, forças espirituais da maldade fiquem sabendo que Deus é poderoso. Fiquem sabendo que na terra existem pessoas de carne e osso que acessam o reino dos céus e trazem o poder do reino dos céus para a terra. Aquela oração que Jesus ensina nesse mesmo evangelho, o evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 6, que é a oração modelo, que ele faz: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. No céu tem dor, no céu tem morte,
No céu tem doença, no céu tem miséria. Qual a visão que você tem do reino dos céus que está preparado para mim e para você lá? As ruas são de ouro, são de cristais, tem casa preparada para a gente morar lá. Não tem necessidade de nada. E Jesus ensinou que nós devemos buscar a manifestação desse reino aqui na terra, assim na terra como no céu. Cantar isso é fácil, praticar isso exige violência. Violência! O problema é que a gente é violento para o sexo. A gente é violento para a desgraça da cachaça, da cerveja, do uísque, violento para o cigarro, para a maconha. Nós somos violentos para ir para um estádio de futebol e gritar. Mas a gente não é violento para entrar na igreja e gritar. Deus! Seja violento! Tem vida aí dentro. E ainda que esteja morto, viverá. Você vai entrar nessa igreja completamente diferente daqui para frente. Eu profetizo isso porque eu creio. Porque você vai passar uma semana em santificação. Você vai orar como você nunca orou dentro da tua casa. Você vai ungir a tua casa, você vai ungir as portas, as janelas, você vai ungir teu marido, tua esposa, você vai ungir teus filhos, vai meter o pé na cara do diabo e vai falar: saia, na autoridade do nome de Jesus. Não se acostume. A igreja de Éfeso se acostumou com a rainha do céu. A igreja de Éfeso se acostumou com Diana. A igreja brasileira está se acostumando com a rainha do céu no Brasil. A rainha do céu faz você ficar pacato. A rainha do céu faz você ficar guloso. Não posso ficar sem comer o pão, sem tomar o café, senão eu morro. Morre por quê? Por que você morre se você ficar sem tomar café? Se eu ficar sem sexo, eu morro. Morre por quê? Você não foi feito para o sexo foi feito para você. O problema é que você se torna escravo daquilo que te domina. Tem um desafio para alguns de vocês aqui, entre homens e mulheres. Bloqueie aquelas páginas. Bloqueie aquelas páginas. Quem assiste com você são demônios, não sou eu, diz o Senhor. Santifica essa relação. Santifica esse namoro. Quem lambe o suor de vocês não são anjos, são demônios. Deraba kurabastu kiarabache. Derabaku rabastu kiarabrache. O verso 12, o texto diz: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Deixa cair da tua mente, do teu inconsciente, o medo de acessar as coisas do reino de Deus. O medo é um espírito, o medo é uma entidade. Quando você fala, não vou tão fundo, porque eu não sei. Eu falei para vocês, nós entramos, não sabíamos.
Em um determinado momento, no auge da madrugada, entrava uma criança loura, olho azul, cabelo cacheado. Para quem não sabe nada, é o que aquilo? Um anjo. Ela via, o menino aí. Aquilo me incomodou. Madrugada, 3 horas da manhã, o menino. Aí eu perguntei para um irmão na igreja. Falou, tô orando, está acontecendo isso, aparece um menino. Aí o irmão também, que não sabia muita coisa, mas ele fez um comentário que, ó, ele falou, mas a Bíblia, eu nunca vi anjo criança na Bíblia. Os anjos são homens arrões. Eu falei, noite seguinte estamos nós lá. Quem chega? 3 da manhã. Aí ela vira para mim e falou, ó o menino aí. Em nome de Jesus! O menino virou uma fumaça preta. Era um demônio para nos distrair, fazer parar. A oração estava alcançando regiões, atmosferas que estavam incomodando. Chega dessa oração de Deus, obrigado pelo dia de hoje. E ó, gasta tempo adorando, gasta tempo orando em línguas estranhas, gaste tempo falando com Ele, gaste tempo calado, ouvindo Ele falar. Calado. Há uma loucura no meio cristão. Quando a pessoa consegue orar, ela só fala, 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 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas quando ela sai da oração, e aí, o que você ouviu? Nada. Deus gosta de conversar. E tem gente que não ora porque não crê. Aqui o texto está escrito pela fé na sua pessoa. Sabe por que você não ora? Você não ora porque você não sabe que tem alguém te ouvindo. Você não ora porque você não sabe o que está acontecendo ao seu redor enquanto você está orando. Mas essa manhã é manhã de alteração nesse padrão. Uma manhã de mudança. Essa igreja vai entrar num tempo profético do sobrenatural. O irmão que você está vendo agora, pacatinho, tranquilinho, está correndo um risco de ficar esquisito. Eu profetizo, irmão, para te constranger, que Deus vai tirar escamas dos teus olhos. Você vai ver o mundo espiritual e você vai buscar acesso ao reino de Deus desesperadamente, porque você viu o mundo espiritual. Porque tem muito crente que só desperta se vê demônio. E Deus não tem problema em usar demônio para despertar um filho. Deus não tem problema com os sinais. Porque os sinais são para os incrédulos, é para a edificação da igreja. Então Deus não tem problema com os sinais. Nós é que talvez tenhamos. Mas haverão sinais. Pastor Kleber me deu autoridade. Ele pôs a mão em mim e falou que você entregue aquilo que Deus te deu. Você verá sinais. Profetizo você de camisa azul aí atrás.
Eu vi um Exu Mirim dentro da tua casa. Está perturbando você e tua esposa, está perturbando as crianças. Eu vi agora. Você vai ter que reagir dentro da tua casa. Eu não vou tirar ele de lá. Criança que não está conseguindo dormir bem, criança que não está tendo asseio pessoal, escovar os dentes, não gosta de tomar banho, criança que está resmungando, casamento que está em conflito, não está tendo paz na cama, tem pombagira deitada no meio do casal e Exuns mirins perturbando as crianças. Essa casa tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter louvores dentro dessa casa, tem que ter Bíblia lida dentro dessa casa. Não estou sendo mal. Deus me deu a visão, mas falou: não mexe. Vai ter que se posicionar. Nós não fomos chamados para gerar pessoas dependentes de nós. Ah, pastor, vem aqui, tem um demônio. Não, chega, para com isso. Você crê no mesmo Deus que eu creio. Talvez você não se comporte diante dele como eu me comporto. Esse desânimo, essa indisposição com as coisas do reino dos céus, elas são frutos da tua alma manipulada por criaturas espirituais. Igreja, igreja, busque o reino dos céus. O engano vai começar. Eu não sei se você tem estrutura para ouvir o que vai ser o engano. E eu prefiro não falar com você o que será o grande engano que está prestes a ser anunciado na humanidade. Mas os anjos caídos nunca foram embora dessa terra. Eles vão ser apresentados de uma forma a envolver a humanidade com eles. Se você não tiver acesso ao reino dos céus, você vai cair no engano. Poucas vezes eu prego do jeito que eu estou pregando, tá? Poucas vezes. Eu sei que está sendo duro, mas você está ouvindo a palavra de um pai que ama e corrige. Geralmente eu tento ser o mais gracioso possível. Aleluia. Até quando você vai ficar se enganando, meu irmão? Até quando você vai ficar se enganando? Não vou falar muito, mas você sabe que Deus está falando com você. Oh, aleluia. Aleluia. Que horas o culto termina? A hora que Deus falar. Erabacorabastu, Yarabas. Erabacatarabas. Você tem liberdade para ficar de pé? Erabacorabastu, Yarabas. Erabacatarabas. Erabacorabas. Presente suas mãos para o Senhor. Erabacatarabas.
em uma de suas mãos haverá